Bom dia, boa tarde, boa noite. Você já parou para pensar que a bateria do seu celular ou do seu notebook esconde uma das maiores guerras econômicas e geopolíticas do século XXI? Enquanto você escuta, carrega ou usa seu aparelho, uma batalha silenciosa está acontecendo nos desertos de sal da América do Sul. Uma corrida pelo chamado ouro branco. O lítio, o elemento que pode definir quem domina a economia energética do futuro. E hoje aqui no Dossiê Brasil vamos entender por que a China dominou esse jogo sem que você percebesse. Uma corrida pelo chamado ouro branco, o lítio, o elemento que pode definir quem domina a economia energética do futuro. E hoje aqui no Dossiê Brasil vamos entender por que a China dominou esse jogo sem que você percebesse. Imagine comigo um lugar tão branco que parece outro planeta. O Salar de Uyuni, na Bolívia. São quase 11.000 quilômetros quadrados de sal, espelhando o céu e confundindo onde termina a Terra e começa o infinito. Essa paisagem hipnotizante esconde algo muito mais valioso do que sal. Trilhões de dólares em lítio, bilhões de toneladas enterradas a poucos metros abaixo da superfície. Mas aqui está a questão. Extrair esse lítio não é fácil. Não é como bombear petróleo. É caro, é complexo, exige tecnologia avançada e, por décadas, países como a Bolívia não tinham nem a tecnologia nem o capital necessário. Até que alguém apareceu oferecendo exatamente isso à China. Antes de chegarmos nessa parte decisiva, precisamos entender o que é o lítio e por que ele se tornou tão valioso. O lítio é um metal alcalino, extremamente leve e extremamente reativo. Na natureza, ele nunca aparece puro. Em vez disso, está dissolvido em salmouras subterrâneas, em desertos de sal, ou preso em rochas especiais chamadas pegmatitas. O que o torna mágico do ponto de vista tecnológico é a sua capacidade de armazenar e liberar energia repetidamente, tornando-se o ingrediente essencial nas baterias recarregáveis de hoje. Essas baterias alimentam seus dispositivos pessoais, seu celular, seu laptop e cada vez mais veículos elétricos. Ônibus elétricos, caminhões elétricos, sistemas de armazenamento de energia solar e eólica, todos dependem de baterias, e todas essas baterias dependem do lítio. Segundo estimativas da Agência Internacional de Energia, a demanda mundial por lítio poderá aumentar até 40 vezes até 2040. Isso não é um exagero, é uma transformação global do sistema energético em curso. E onde está esse lítio? Está espalhado pelo mundo, sim, mas metade das reservas conhecidas está concentrada em apenas 3 países sul-americanos: Chile, Argentina e Bolívia. Esse território é conhecido como o Triângulo do Lítio. E quem controla esse triângulo? Controla uma parte crítica do futuro energético do planeta. Vamos começar pelo Chile, atualmente o maior produtor de lítio do mundo. A razão é simples. O deserto do Atacama, porção mais seca do planeta, praticamente sem chuva. Debaixo desse solo árido estão salmouras naturalmente ricas em lítio. Aqui a extração é relativamente mais simples, bombar-se a salmoura para grandes piscinas de evaporação. Deixa-se o sol fazer seu trabalho por meses e no final obtém-se o carbonato de lítio pronto para uso. Mas mesmo esse processo tem suas complexidades e impactos ambientais algo que vamos abordar em detalhes mais adiante. Hoje, o lítio chileno está praticamente nas mãos de 2 grandes empresas, a SQM, do Cali, com participação chinesa crescente, e a americana Albemarle. Por anos, essas 2 dominaram o mercado mundial. Mas agora, o jogo está mudando. O governo chileno, especialmente sob a liderança de Gabriel Boric, começa a falar em nacionalização do lítio, em criar uma empresa estatal para gerir esse recurso, em aumentar royalties e recuperar a soberania sobre um recurso estratégico. Isso deixou Washington bastante nervoso. Por décadas, o Chile foi considerado um parceiro seguro, alinhado com políticas neoliberais e aliado dos Estados Unidos. Mas hoje, com novas lideranças, essa confiança está sendo questionada. Enquanto isso, a China investe silenciosamente.
participações acionárias, financiamento de projetos, construção de infraestrutura e laços políticos profundos. É uma estratégia paciente de longo prazo, diferente da pressão diplomática direta, muitas vezes usada pelos Estados Unidos. Agora olhemos para a Argentina. Ao contrário do Chile, que tem um setor relativamente consolidado, a Argentina é um campo de corrida para empresas mineradoras. Províncias como Jujuy, Salta e Catamarca estão repletas de reservas de lítio gigantescas, mas o país enfrenta desafios únicos: crise econômica crônica, falta do capital, falta de infraestrutura e instabilidade política. Isso cria um cenário perfeito para a entrada de capital estrangeiro, especialmente chinês. Empresas de Canadá, Austrália, China e Coreia estão correndo para garantir concessões e contratos. A China mais uma vez aparece oferecendo bilhões em investimentos para construir estradas, plantas de processamento e infraestrutura energética que a Argentina simplesmente não tem condição de financiar sozinha. Em troca, acesso ao lítio por contratos de longo prazo, participação acionária e acordos de fornecimento, mas há uma crescente inquietação na Argentina. Muitos começam a perceber que podem estar trocando soberania por desenvolvimento econômico, repetindo os antigos ciclos de dependência e exploração. É exatamente por isso que a história do lítio é muito mais do que geopolítica. É uma história de colonialismo, verde, uma nova face de uma antiga dinâmica de poder. E agora a Bolívia, o gigante adormecido do lítio. A Bolívia possui as maiores reservas de lítio do mundo, estimadas entre 21 e 23 milhões de toneladas, menos mais do que Chile e Argentina juntos. Mas extrair esse lítio não é tarefa simples. As salmouras bolivianas são mais complexas quimicamente, com altas concentrações de magnésio que tornam a extração mais difícil e mais cara. A abordagem boliviana foi diferente. O ex-presidente Evo Morales tinha uma visão clara de que o lítio deveria beneficiar o povo boliviano e não ser entregue a multinacionais. A ideia era desenvolver uma indústria estatal a yacimientos de lítio bolivianos, ILB, e não apenas extrair o lítio, mas fabricar baterias dentro da Bolívia, menos criando empregos, tecnologia e soberania energética. Por un tempo, isso parecia possível. Em 2019, uma empresa chinesa assinou um contrato de 2,3 bilhões de dólares dos Estados Unidos para construir usinas de extração e processamento de lítio na Bolívia. Parecia o grande avanço, mas então veio uma crise política que resultou na saída de Evo Morales e na suspensão do contrato. Quem estava por trás disso? Existem teorias, inclusive, de que interesses externos não queriam uma Bolívia controlando seu lítio com a China em uma parceria tão forte. Hoje a Bolívia está tentando retomar o caminho e firmar novos contratos, mas o tempo está passando. Enquanto hesita, Chile e Argentina avançam, e o risco é que a Bolívia possa ser deixada para trás. Apesar de deter a maior reserva do planeta, e isso nos leva a um ponto que raramente aparece em análises superficiais: o custo ambiental e social da extração de lítio. A mineração em desertos de sal é extremamente intensiva em água. Em regiões já incrivelmente áridas, extrair 1 tonelada de lítio pode consumir 500 mil de litros de água ou mais, desviando recursos que comunidades indígenas dependem para sobreviver. Aquíferos estão sendo esgotados, lagoas secando, flamingos desaparecendo e povos ancestrais protestando contra um futuro verde que destrói seu modo de vida. Esses protestos não são apenas barulho, eles são a voz das comunidades que dizem: vocês falam de carros elétricos e de salvar o planeta, mas estão destruindo nossos territórios, nossas águas, nossos animais. E eles têm razão. Estamos destruindo ecossistemas frágeis para produzir baterias que alimentam veículos em São Francisco, Berlim e Xangai. Isso é o que muitos chamam de colonialismo verde. Além disso, os empregos gerados pela mineração são muitas vezes temporários e de baixa qualificação. Os lucros vão para corporações estrangeiras, enquanto comunidades e governos locais recebem uma fração mínima em royalties. É a mesma história de sempre.
recursos naturais extraídos, riqueza levada para fora, impactos sofridos pelos mais vulneráveis. E no centro dessa nova economia está a China. Enquanto muitos países ocidentais estavam ocupados com conflitos tradicionais, a China investiu pesado em toda a cadeia do lítio, desde a mineração até o processamento e a fabricação de baterias e produtos finais, como carros elétricos. Hoje estima-se que a China controle cerca de 80% do processamento global de lítio. Isso dá ao país uma posição de poder extraordinária. Mesmo que o lítio venha de Chile ou Argentina, ele provavelmente será processado na China antes de ser transformado em baterias de alto valor agregado. Os Estados Unidos, por outro lado, acordaram tarde para esse jogo. Décadas atrás, empresas americanas consideravam o lítio uma commodity barata e sem grande valor estratégico, deixando a China dominar essa cadeia de valor. Agora, com programas como a Lei de Redução da Inflação impulsionando investimentos domésticos em mineração e fabricação de baterias, os Estados Unidos da América tentam recuperar terreno. Mas há um problema: os Estados Unidos têm reservas limitadas de lítio. Elas existem sim em lugares como Nevada e Carolina do Norte, mas são pequenas comparadas às reservas sul-americanas. Então a estratégia americana hoje é garantir acesso aos recursos latino-americanos por meio de parcerias, investimentos e pressão diplomática. A Europa, por sua vez, enfrenta um dilema ainda maior. Com ambições climáticas agressivas, menos como banir carros a combustão até 2035 e alcançar neutralidade do carbono até 2050, menos a União Europeia, depende quase que inteiramente de importações para suas necessidades de lítio e baterias, principalmente da China. E agora percebe que terceirizar algo tão estratégico pode ser um erro grave para sua autonomia industrial. Isso nos leva a uma questão central. A América Latina está condenada a repetir a história, exportar matéria-prima e importar produtos de alto valor agregado? Ou existe uma chance real de mudança? Alguns especialistas defendem que, sim, governos progressistas no Chile, Argentina e Bolívia poderiam se unir para criar algo como uma UPIP do lítio, um cartel que controla preços, termos de exportação, investimentos e garante que a maior parte do valor agregado permaneça na região. Isso poderia significar fábricas de baterias em Jujuy, Catamarca ou Uyuni, tecnologia local, empregos de alta qualificação. Esse é o sonho. Mas a realidade é mais complicada. Primeiro, há rivalidades regionais. Chile compete com a Argentina. A Argentina sonha em ultrapassar Chile. Bolívia quer ser protagonista. Enquanto a competição interna, a China negocia separadamente com cada um. Clássica estratégia de dividir para conquistar. Segundo, fabricar baterias competitivas exige décadas de pesquisa, desenvolvimento e infraestrutura industrial que países latino-americanos ainda não possuem. A China, Coreia do Sul e Japão têm décadas de vantagem nesse campo. Sem investimento massivo em educação, desenvolvimento tecnológico e indústrias de base, a América Latina continuará sendo basicamente fornecedora de matéria-prima. No entanto, existe uma janela de oportunidade. A demanda por lítio está crescendo mais rápido que a oferta e os preços estão subindo. Isso dá aos países produtores alguma alavancagem para negociar melhores contratos maize royalties, transferência de tecnologia, joint ventures reais e acordos que favoreçam a industrialização local, em vez de apenas exportar salmoura. E já existem sinais de mudanças. No Chile, por exemplo, o governo está exigindo que empresas que obtenham concessões de lítio também invistam em energia renovável local, contratem mão de obra local e sigam normas ambientais rigorosas. Na Argentina, universidades e centros de pesquisa estão começando a trabalhar em capacidade própria de processamento de lítio e desenvolvimento de tecnologia de baterias. Ainda é pouco, ainda é incipiente, mas é um começo. Na Bolívia, apesar dos desafios, há um sonho persistente de desenvolver uma indústria própria, aprendendo com os erros do passado e buscando acordos que realmente beneficiem o país
não apenas contratos superficiais, mas parcerias profundas que incluam tecnologia, infraestrutura e desenvolvimento humano. E agora preciso falar sobre algo que poucos querem admitir. A narrativa dominante que diz que carros elétricos vão salvar o planeta é simplista, se não propaganda corporativa. Sim, carros elétricos não emitem CO2 quando rodando, mas a fabricação de suas baterias é intensiva em carbono. A mineração de lítio, cobalto, níquel e outros metais tem uma pegada ambiental gigantesca. E se a energia usada para fabricar ou recarregar esses veículos vem de carvão, qual é o benefício real? Além disso, a ideia de simplesmente substituir 1 bilhão de carros a combustão por 1 bilhão de carros elétricos, isso é insustentável. Não há lítio suficiente, nem infraestrutura, nem planeta suficiente para sustentar esse modelo de consumo infinito. A verdadeira revolução seria repensar a mobilidade, menos carros, mais transporte público. Cidades desenhadas para pessoas, não máquinas. Isso não vem de Tesla, Volkswagen ou GM. Isso vem de mudança cultural, planejamento urbano e políticas públicas corajosas. Enquanto isso, quem paga o preço real? Desertos na América Latina, comunidades indígenas, ecossistemas frágeis e aquecidos. Enquanto isso, executivos de grandes corporações posam como salvadores do planeta. Elon Musk, Herbert Diess, Mary Barra, todos pintando seus produtos de verde enquanto compram lítio barato, exportam lucros para paraísos fiscais. Isso chama-se greenwashing em escala industrial. Eu não estou dizendo que carros elétricos são piores que carros a combustão. Eles não são. Mas a narrativa de que a tecnologia por si só vai nos salvar é perigosa. Ela distrai de verdades mais profundas. O consumo desenfreado, nosso modelo econômico baseado em crescimento infinito e a desigualdade global de poder. A América Latina mais uma vez está no centro dessa contradição, fornecendo os recursos para o futuro verde do norte global, enquanto suas próprias comunidades sofrem, enquanto seus ecossistemas são degradados, enquanto seus povos são deslocados. A história se repete: extração gives exporte K, gives empobrecimento local, gives enriquecimento estrangeiro, prata de Potosí virou lítio de Uyuni, mesma dinâmica, novo produto. Então, qual é a saída? A verdade é que não há respostas fáceis, mas uma coisa é clara: a soberania sobre recursos, controle local, industrialização real, respeito às comunidades originárias e regulação ambiental rigorosa são essenciais. Sem isso, o sul global seguirá sendo a mina do mundo enquanto o norte desfruta dos benefícios. E para terminar, volto à imagem do início: o salar de Uyuni, branco infinito refletindo o céu. Uma beleza hipnotizante escondendo bilhões em lítio. E em volta, comunidades que enfrentam caminhões carregados levando seu subsolo para longe, transformando-o em baterias na China, carros na Europa e lucros em Wall Street. E eles perguntam: quando é que vai ser nossa vez? É uma pergunta que todos nós devemos fazer. Se você quer entender mais sobre esse tema, compartilhe este vídeo, deixe seu comentário e se inscreva no canal para mais análises profundas como esta. Até a próxima!